Fala pessoal, depois de muito tempo longe do YouTube, eu estou de volta aqui pro canal. Já peço perdão um pouco pelo som, eu me mudei recentemente, então alguns ambientes estão bem vazios, incluindo esse, mas já está sendo tudo estruturado aqui para futuramente melhorar e fazer um ambiente melhor para gravar. Mas eu já estava com saudade de gravar, então eu vou gravar assim mesmo. E voltei para gravar para falar de um gênero que eu sou apaixonado, que é o terror, mas para falar especificamente sobre Host, um novo filme que entrou na Netflix e que está surpreendendo todo mundo. Mas antes de entrar na crítica de fato, dois recadinhos aqui rapidinho. O primeiro é sobre o podcast do 16mm. Recentemente a gente lançou um novo quadro no podcast chamado Personagens da Minha Vida, onde eu, Guilherme Pim, convido outras pessoas e a cada episódio eu converso com cada uma delas para falar sobre os personagens favoritos delas, aquele personagem que marcou a vida daquela pessoa de alguma forma, e já tem episódio no ar, então confere aqui na descrição o nosso feed do Spotify, mas também é só procurar por 16mm em qualquer outra plataforma agregadora de podcast. E o segundo recado é que esse vídeo ele vai fazer parte de uma sequência de críticas de filmes que foram lançados anos passados, mas que só agora a gente está conseguindo assistir, como Host, por exemplo, que é um filme de 2020, mas chegou só agora na Netflix em 2021. E fiquei muito surpreso, né? Tá um filme que está assustando todo mundo, e já entrando agora no filme. O filme é dirigido pelo Rob Savage, que aproveitou esse estilo narrativo apresentado lá em 2014 com a Amizade Desfeita, que é o filme onde adolescentes vão morrendo durante uma conversa do Skype, mas que traz muito essa linguagem tecnológica do terror e aproveita muito de uma realidade, né, da nossa atual realidade com essa conversa com a tecnologia. E o Host faz isso muito, até eleva um pouco do que a Amizade Desfeita fez. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui do que o Host faz é explorar esse recurso tecnológico e trazer uma justificativa para o uso, né? No Amizade Desfeita eu sinto que é muito gratuito o uso da tecnologia, é por simples inovação de narrativa, e aqui ele cria um conceito, porque é um filme que se passa na atualidade de pandemia, e uma outra questão da atualidade é o uso da plataforma Zoom. Para quem acabou conhecendo o Zoom só no ano passado, é um aplicativo de videochamada e que está sendo muito explorado, principalmente lá fora, para gravações de talk show ou para programas antes de auditório nos Estados Unidos. Eles usam muito o Zoom como uma plataforma de conversa mesmo. E o Zoom é uma plataforma paga, porém ele tem um recurso gratuito em que você tem um tempo máximo de conversa ali entre 40 e 50 minutos. E o filme se aproveita muito disso para contar a sua história. Então não é um recurso tecnológico que se encaixa na história, mas sim uma história que se encaixa no recurso tecnológico. E eu acho que isso torna o filme muito bem feito, por ele ser muito mais direto e objetivo do que o Amizade Desfeita, por exemplo, que precisa enrolar muito devido à duração um pouco mais longa. E dentro desses 55 minutos que o filme tem, ele conta a história com começo, meio e fim, muito mais objetivo, muito mais direto, onde as coisas acontecem muito rápido, porém com muita coesão. Tudo ali é muito bem explicado. Até a justificativa da história muitos podem considerar bobo ou que não faz sentido, porém dentro daquela realidade de pandemia e dentro do tédio também que a pandemia acabou gerando, faz todo sentido ali num grupo de jovens. Eu acho que isso também encaixa muito bem com a proposta que o filme quer trazer, porque não só conversa com o próprio público da Netflix, que são aqueles personagens mais ou menos na faixa de idade, mas também os próprios pensamentos, as situações, os objetivos de vida, as ideologias ou as próprias reações para determinadas coisas. Combina muito com o estilo dos personagens, então acaba não sendo algo muito gratuito. E dentro disso existe uma naturalidade na atuação que é o que estava me deixando com certo medo antes de assistir. Porque pelo fato de você não usar um padrão, né, entre aspas, de como é feito o cinema, você acaba trazendo alguns problemas de atuação, porque é mais travado ou acaba não sendo tão natural. E aqui o Rob Savage ele faz um trabalho excelente com o elenco que ele tem, inclusive a maioria do elenco traz o nome de fato para o personagem. Eu achei isso muito legal, até para trazer essa conexão e trazer uma fidelidade muito grande com o que o público está acompanhando.
ganhando, e eu acho que isso acaba embarcando o espectador mais dentro do filme e aceitando mais aquela narrativa, aceitando mais aqueles personagens e aceitando mais aquela história que, como eu disse, pode parecer boba, mas no fim das contas ela é muito bem estruturada. E dentro desse recurso tecnológico que a narrativa utiliza, existe um fator principal que é a montagem. Da mesma forma que o Amizade Desfeita é um filme muito bem montado pela mudança de tela, de trazer o plano mais fechado e o plano mais aberto também para o recurso da tela de computador, no caso o plano mais aberto mostrando todas as telas e o plano mais fechado mostrando uma tela só. O Host ele faz isso, porém de uma forma diferente, que na minha visão acaba sendo muito melhor porque gera mais tensão. No momento em que você fecha o plano, você fica muito preso naquela imagem, muito preso naquela tela, e quando você abre, você tem mais recursos e isso se torna mais tenso, porque por mais que a concentração da história e da ação esteja em uma tela só, pelo fato das outras estarem aparecendo, você fica na expectativa de que pode acontecer em qualquer uma, e dentro disso o terror ele é muito mais bem explorado, e também tem a falta do uso da trilha sonora, que por mais que o terror se aproveite muito desse elemento e desse recurso técnico, aqui é muito bem encaixado, né? Porque a gente sabe como a trilha sonora e os efeitos sonoros no filme de terror acabam ajudando na construção de tensão, na construção de uma cena e consequentemente na construção de um susto. E aqui, por não ter esse elemento, primeiro que torna o ambiente muito mais palpável, né? No sentido de que a gente não tem trilha sonora quando a gente faz uma videochamada, mas também torna tudo mais tenso, porque é muito mais seco, é muito mais bruto, e aí o susto ele é muito maior. E uma coisa que eu gostei também é o não utilizar diversas vezes o jump scare, né? Muitas vezes essa construção obviamente ela existe porque é um recurso que acaba exigindo até nesse tipo de filme, mas muitas vezes o terror ele existe naquela tensão, e é uma coisa em que você vê claramente ao mesmo tempo que não vê. Até, por exemplo, no uso inteligentíssimo e espetacular do filtro, que é um recurso tecnológico da nossa era e que é muito bem explorado no filme e que gera esse medo por justamente não é um jump scare em que a câmera simplesmente se mexe e aparece um filtro, mas é aquela tensão em que você vê aquilo de longe e a câmera vai se aproximando e você continua acompanhando aquilo, você continua vendo aquela situação, e isso vai gerando um terror absurdo e fica na memória de qualquer jeito, não importa, né? E não só tem o uso do filtro como um recurso tecnológico bem explorado, como também o fundo de tela, que, né, tem uma construção específica que é muito bem feita, muito bem explorada e que não tinha sido aproveitada antes, nem no Amizade Desfeita e nem no Buscando, que é outro filme que também se utiliza desse recurso de tecnologia no sentido de usar as telas de computador e celular, mas que não aproveita esses pequenos elementos que fazem a diferença na narrativa. E quanto à história, o Host ele se aproveita de um recurso muito clássico no gênero de terror, principalmente depois do surgimento do Atividade Paranormal, que também se aproveita de um estilo de tecnologia que conversa com a atualidade, na questão das câmeras de segurança de uma casa, mas que traz todo aquele histórico, todo aquele background de um espírito demoníaco que passou do Atividade Paranormal e foi para Sobrenatural, que foi para Invocação do Mal e que agora tá no Host. E nesse sentido eu acho que o filme perde um pouco a força por trazer essa mesma história, porém a roupagem dele é muito bem estruturada, muito bem feita e muito mais democrática no sentido de conseguir atingir o público em diversas plataformas. Hoje, como o consumo de entretenimento ele é muito variado, então você pode assistir tanto pelo celular, quanto pelo computador, quanto pela televisão. O uso da tecnologia de videochamada torna isso muito mais aceitável diante dessas plataformas. Então você assistir na televisão, no computador ou no celular meio que é a mesma coisa, justamente por você não sentir esse distanciamento de como é normalmente com um filme tradicional, por exemplo, né? Justamente por esse recurso de videochamada
ter nessas diferentes tecnologias. E diante de todas essas características que eu comentei, eu vou dar nota 8 pro filme. Eu sei que eu só rasguei elogios para Host, mas eu acredito que esse fator da história acaba impedindo um pouco do filme ser memorável nesse sentido. Então eu acho ele cumpre a função dele de filme de terror, constrói uma boa tensão, se aproveita de um recurso narrativo e tecnológico muito bem feito, porém é uma história que acaba sendo não muito diferente das outras que a gente já acompanhou. Então é isso, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra gente o que você achou de Host, se você também cagou de medo quando você assistiu. E claro, acompanhe o 16 em todas as outras redes sociais, estão todas aqui na descrição, segue a gente no Twitter, no Instagram e acompanha também o nosso podcast. Então é isso aí, até a próxima, valeu!